Quando a gente casa, nós somos duas pessoas diferentes, né? Eu tenho meus hábitos, Júnior tem o dele, eu tenho a minha criação, Júnior tem a dele. E aí a gente junta isso tudo, essa situação toda, e vamos morar junto, e vamos casar. E nós temos que fazer dar certo. Então, é complicado, né? Porque Júnior pode ter um hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama e que meu pai e minha mãe me ensinaram que não pode ficar a toalha molhada em cima da cama. Só que eu tenho que lembrar que eu não estou morando nem com meu pai e nem com minha mãe, né? A partir do momento que eu casei, eu estou morando com esse homem aqui. Então, nós vamos acertar o ponteiro desse relógio. Nós vamos tentar entrar em um acordo, né? Tudo isso que a gente vai estar falando ali na frente. E essa aliança que Deus colocou para a gente, ela foi criada por Deus, essas duas pessoas, né, que foi Adão e Eva, só que essa aliança foi quebrada através do pecado, né, e nós temos visto muitas alianças se quebrando justamente através do pecado. Quando aconteceu lá no paraíso, que houve a quebra, então, isso tudo começou a vir, porque Deus criou o casamento, foi para ser eterno. Deus não criou um casamento com contrato, Deus criou um casamento com aliança, a mesma aliança que Ele fez conosco, né? E aí você pode perguntar assim, e se meu namorado aqui do meu lado, que eu tanto amo, se ele não crê no Senhor, se ele não for um servo do Senhor como eu sou, eu posso casar? Pode. Vocês podem casar à vontade, a hora que vocês quiserem. Só que o preço será pago, né? Não tem, o certo é certo, o errado é errado. Não tem como ser diferente. Então, se eu estou casando com um namorado que é incrédulo, que não me acompanha, gente, no casamento não vai ser diferente. Nós já fizemos curso de noivos aqui, e o que acontece é que eu já fiz curso de noivo e eu namorava uma pessoa que era incrédula. Né? E eu fui muito cobrada. Quando o pastor falou isso, na mesma hora eu pensava assim, mas se eu casar, eu conserto ele. Eu levo ele para a igreja, eu dou um jeito, e é mentira, a gente não conserta ninguém. E o Espírito Santo foi me cobrando, sabe, aquilo, porque a palavra do Senhor não diz isso. O que Deus quer para a gente é muito maior. Né? Então, assim, se é incrédulo, você quer casar, vocês vão casar, mas o preço vocês vão ter que pagar. E depois não adianta falar assim, pastor, eu quero me separar, porque fulano não me acompanha, né? Porque eu tenho as saídas do ministério e fulano não me acompanha, eu tenho as saídas com os meus amigos da igreja e ele nunca quer ir, ele não sente à vontade, não sente entre os amigos dele. E aí depois não adianta, gente. Não que não venha ter conserto isso, mas você vai pagar um preço, né? Você vai ter que agora realmente, assim, orar e pedir ao Senhor para quebrantar aquele coração. Só que tem coisas que a gente não precisa passar, né? A hora de escolher é agora, né? A hora de escolher é antes de dizer o sim. Até mesmo se você é noivo ou não. A hora de escolher é agora, porque depois não pode. Depois o divórcio não faz plano, não está no plano do Senhor para a nossa vida. Depois a gente vai ter que consertar o erro. Então, é melhor a gente, né, evitar esse erro, né, e realmente a gente seguir o que o Senhor tem para nós. Ok. Individualmente, nós temos qualidades muito específicas. Deus nos deu habilidades únicas. Talvez você pode pensar assim, eu não sei fazer nada. Com certeza, você é muito especial para fazer alguma determinada coisa. Com certeza, você, individualmente, você tem uma habilidade que, por mais que você não conheça agora, você sente algo diferente dentro de você. Isso é uma habilidade individual. No momento que você se casa, que você se torna uma só carne com sua esposa, com seu marido, vocês passam a ter uma habilidade diferente. São duas pessoas com habilidades únicas que se unem, mas não é apenas uma soma de habilidades, não é apenas a soma das habilidades dela com a minha, é diferente. O mistério da uma só carne é tremendo, porque aí vem coisas muito além da nossa compreensão. Um exemplo que podemos dar é no Éden. Adão estava lá, tranquilo, e Deus só pediu para ele o seguinte, enquanto ele estava sozinho: cuide do meu jardim, dê nome lá aos animais, tal. Pediu isso a ele. A partir do momento que Eva entra na história, a partir do momento que ele se torna uma só carne com ela, que Deus une aquelas duas pessoas, muda tudo de figura.
Se antes era cultivar o jardim e dar nomes aos animais, agora enche toda a terra, domine a terra. É muito maior do que apenas você cultivar um jardim. Então, quando vocês dois se casarem, se tornarem uma só carne, as missões que Deus vai dar para você, as funções, as qualidades, vão ser muito maiores do que vocês pensam. Mas para que tudo isso aconteça, para que essa união realmente se fortaleça e os planos de Deus aconteçam na sua vida, tem uma série de medidas que nós temos que tomar. E uma delas é colocar sempre as necessidades no meu caso, da minha esposa, acima das minhas. Porque isso é amar. Isso é amar. Eu tenho minhas necessidades, é claro, mas eu amo tanto a minha esposa que eu vou colocar as necessidades dela acima das minhas. Da mesma forma, a Carol, ela me ama tanto que vai colocar as minhas necessidades acima dela. E isso vai nos completar cada vez mais. Isso é o círculo do amor. Talvez você hoje possa estar pensando, eu sou tão infeliz, mas quando eu casar eu vou ser muito feliz. Você talvez possa pensar assim, mas está pensando errado. Porque o casamento não foi feito para fazer você ser feliz. O casamento foi feito para você fazer a outra pessoa feliz. É o amor atuando dentro de vocês. E como vocês vão passar a ser uma só carne, a partir do momento que você faz tudo para ela ser feliz, e você, mulher, faz tudo para ele ser feliz, vocês vão se completando. E é assim que funciona o casamento. Se talvez hoje você é infeliz e está contando com o casamento para ser feliz, olha, nós conhecemos muitos casais que são infelizes hoje, porque tinham esse pensamento. Por quê? Se você é infeliz hoje, namorando, noivo, tem alguma coisa de errado. Até mesmo quem é solteiro, que fica sonhando em ser feliz só no casamento, tem alguma coisa de errado, porque no momento que você casar, aquilo que te fazia infeliz, provavelmente você vai levar para dentro do seu casamento. E vai ser algo muito pior, porque vai entrar decepção. Porque você deixou para ser feliz no momento de se casar, e não antes. O casamento é para você entrar já feliz, e você ser muito mais feliz. Não crie uma expectativa. Veja o que está acontecendo dentro de vocês, seja emocionalmente, seja o que for. E tentem já mudar isso. Entregue isso na mão do Senhor. Com a queda do homem, quando houve o pecado se instaurou lá no Éden, muitas consequências começaram a acontecer começaram a abalar a estrutura de uma só carne. Satanás, na forma da serpente, enganou a Eva. E a partir dali, o pecado começou a entrar no mundo. E as consequências foram tão imediatas naquele momento, mas ela se perpetua até hoje. Nós podemos ver que quando aconteceu o pecado, instantaneamente, eles começaram a ficar com vergonha um do outro. Ou seja, eles perderam a transparência que eles tinham um com o outro. Eles eram abertos um com os outros. A vergonha não é só vergonha física, é vergonha emocional. Porque depois que aconteceu aquilo, que um fica jogando a culpa um para o outro, você vê que, caramba, tem uma coisa de errado. E muitos casais hoje ainda continuam passando por isso. Com a entrada do pecado, eles começaram a ter medo de Deus. Antes não tinha. Deus vinha conversar com eles. Imagina você estar ali na presença do Senhor, Ele vindo falar com você. Isso é maravilhoso. Mas aquilo foi jogado fora, por desobediência à palavra de Deus. A desobediência nos leva a isso. E com o passar dos anos, ao longo da história, isso só foi piorando. Além do homem ter só a sua esposa, começou a ter várias esposas. Nós vemos quantas culturas assim dessa forma, até nos dias atuais. Entrou o divórcio, nossa, aquilo era para ser para sempre lá atrás. O plano inicial de Deus era para ser para sempre. Mas entrou o divórcio. Com o divórcio, entrou a morte. Olha quanta coisa vem acontecendo. É desgraça atrás de desgraça. Certa vez Jesus estava andando e chegou um grupo de fariseus para ele. E eles, querendo fazer uma pegadinha para pegar Jesus de alguma forma, começou a falar a respeito do divórcio. E falou se era lícito, né, o homem dar carta de divórcio à mulher, porque Moisés, lá atrás, tinha liberado a carta de divórcio.
E Jesus fala que aquilo só foi liberado porque os homens tinham o coração endurecido. Mas o que ele fala a seguir é algo sensacional. Ele volta lá no Éden, ele fala: mas antes, no princípio, não era assim. Então a resposta que Jesus dá ao divórcio é: o plano de Deus ainda existe. O plano inicial lá no Éden ainda existe. E é possível nós hoje alcançarmos todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós nos dias atuais, mesmo em meio a tudo isso que nós ouvimos do mundo. Mas ainda é possível tudo isso acontecer. Hoje, através do sangue de Jesus, nós conseguimos alcançar algo que tinha sido se perdido, aquilo que Satanás tinha roubado. Nós conseguimos agora ter um caminho através de Cristo para voltar a Deus. E através do sangue de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Cristo pagou um preço muito alto lá na cruz, para simplesmente a gente dar ouvido ao que as pessoas falam lá fora. Quantos casais você vê aí fora que se divorciam com tanta facilidade? Porque não sabe perdoar, não sabe conversar. Mas o Espírito Santo de Deus quer dizer para vocês hoje que o preço do pecado já foi pago, que todas as bênçãos de Deus vão chegar à casa de vocês, desde o momento que vocês pratiquem a palavra do Senhor. Amém? Amém. Bom, como nós trabalhamos com casados, nós nos deparamos com muitas situações que no casamento os casais enfrentam, e são situações assim que a gente vê que mal resolvida lá do namoro, né? Mal combinada, mal conversada. Então, assim, nós vamos colocar para vocês agora algumas coisas que é tão importante no casamento e que a falta dele traz muito problema dentro do casamento. E uma delas chama papéis. O Senhor deu papéis ao homem e deu papéis à mulher, né? E eu, particularmente, eu tive muito problema dentro do casamento. Não foi aquele problema de crise, sabe? Porque Júnior é muito tranquilo. Mas, assim, eu passava muito por cima dele. Eu fazia o meu e queria fazer o dele, né? Porque eu não deixava ele fazer no tempo dele. E aí Deus chamou o homem para ser o protetor, o provedor, o líder, o guerreiro. Essas são as coisas que o Senhor chamou você, homem, para ser dentro do seu lar. Só que eu não deixava Júnior ser líder. Eu queria liderar. Se eu achasse que tinha alguma coisa dentro de casa para mudar, eu não ia comunicar a Júnior. Eu já ia lá na loja, já comprava, já mudava. Quando ele via, o negócio já estava lá no lugar, né? Um exemplo de uma porta. Eu, às vezes, falava assim: vamos trocar a porta? Vamos. Aí, na outra semana, eu estava com a porta dentro de casa. E eu nem por um momento eu comentava com ele, que eu pensava assim: se eu comentar, ele não vai querer fazer isso esse mês, vai deixar para outro mês. E aí eu tomava a decisão. Na minha cabeça, eu não estava fazendo mal nenhum a ele, que eu falei assim: caramba, eu estou quebrando o galho dele, né? Ainda estou ajudando a ele com os serviços de casa. Mas não, gente, eu estava totalmente errada. E eu fui descobrir isso no Casados, ou seja, nós fizemos os Casados, a gente já tinha 6 anos de casado. Ele já estava aturando isso há muito tempo, né? E não só isso, né, como outras coisas também, porque, às vezes, assim, a mulher acaba tomando a frente do outro, né? Às vezes, o homem é mais tranquilo, faz as coisas no seu tempo, e eu sou meio 220. Então, assim, quando eu vou ver, eu sou um trator, já estou passando, e por ele não se estranhar, assim, ele não arrumar confusão com bobagem e tal, ele ia ficando quieto. Mas, na verdade, assim, eu estava tirando o lugar dele, né? E o meu papel não era esse. O meu papel é de auxiliar, é de apoiar, é de interceder. Esse é o papel da mulher. Então, assim, eu vou pedir a vocês, por favor, não tome o lugar do seu futuro marido, né? Isso vocês começam hoje no noivado, hoje no namoro. Espero o seu papel, porque o Senhor deu o papel, é porque Ele sabe que a gente pode cumprir. Se fosse para cumprir o papel do homem, o papel de ser líder seria nosso. Então, assim, Deus sabia com o que estava lidando, né? Que Deus não pode dar muita liberdade. Não sei se só eu que sou assim. Eu espero que não, seja que as mulheres aqui pensem igual a mim. Mas eu vou falar para vocês, essa troca de papéis, ela causa muito conflito dentro do casamento, né? E eu vou dizer que o nosso acabou não gerando pela maneira de Júnior ser. Mas nem todo homem é tranquilo e calmo,
né? Ele não esquentava. Ou você acaba também se colocando, talvez ele poderia estar se colocando naquele lugar de falar assim, já que ela quer fazer, deixa, não vou me estressar não, né? Deixa isso para lá. E, na verdade, perante ao Senhor, estava tudo errado. E eu sempre fui muito trator mesmo, assim, com detalhes, né? Eu sempre passava muito à frente dele, né? Vai resolver alguma coisa, já tinha resolvido, já estava avisando, comunicando, vamos fazer isso, isso, isso. Não, não é assim. Isso aí você tem que entrar num acordo, que ele vai falar mais à frente sobre isso. Então, não seja trator, tá, mulheres? E nem os homens também façam o papel das mulheres, né? Eu não estou falando, gente, de lavar uma louça, né? De fazer um arroz para ajudar a esposa. Não estou falando disso, não. Isso é um acordo, né? Porque hoje as mulheres estão indo na luta, estão trabalhando, estão ajudando, né? Para poder ajudar a renda dentro de casa. A maioria das mulheres, a gente tem visto isso. Eu não falo em relação a isso. Eu falo mesmo em questão do lado espiritual, né, para você não estar interferindo no que Deus quer para o seu casamento. Então, assim, conta até 10, respira. Ele não fez hoje, deixa ele que ele faz amanhã. Se ele não fizer amanhã, deixa que ele faz depois, né? Verdade. Em Mateus 6, 14 e 15 diz o seguinte: se perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial perdoará as suas. Porém, se não perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Nós vamos falar de perdão agora. Esse é uma das coisas que atingem o coração de muita gente. Nós vemos casais que poderiam ter resolvido problemas tão simplórios, mas por falta de perdão, isso vira uma bola de neve gigante. E lá na frente é muito complicado de reverter. Tudo que nós estamos falando para vocês hoje é para vocês colocarem na ponta do lápis do planejamento de vida de casamento de vocês. Talvez a gente possa falar alguma coisa aqui que não agrade muito o coração de vocês. Talvez você se identifique com alguma coisa. Provavelmente o Espírito Santo vai incomodar vocês em alguma coisa. Mas pense que vocês ainda não casaram. Ainda dá tempo de mudar muita coisa. Ainda dá tempo de colocar tudo isso no planejamento da vida de vocês. E o perdão é uma dessas coisas para colocar na relação do top 10 para planejamento do casamento de vocês. Um dos problemas que nós encontramos em relação ao perdão para quem é casado é quando a pessoa fica justificando o erro para não perdoar. Ou seja, se eu errei contra a minha esposa, independente do que seja, mas eu não quero perdoar ela, eu encontro uma desculpa para não perdoá-la. Um exemplo: eu estou ali orando ao Senhor, Senhor, me ajuda. Aí o Espírito Santo toca, perdoa ela. Incomodando você, você sabe que você tem que pedir perdão, mas você decide que não quer perdoar. Aí você vem com essa desculpa: eu não vou perdoar ela hoje, porque anteontem ela falou uma coisa para mim, eu não gostei e ela não pediu perdão. Você está justificando o seu erro com o outro. A gente não pode justificar. A gente tem que simplesmente assumir que errou e pedir perdão. Um dos outros problemas que nós encontramos é que todo mundo aqui tá noivo, namorando, aí vocês brigam, vão para casa, aí vocês têm lá a sua mãe, seu pai, um irmão, um amigo, tem um confidente, alguma coisa. Mas quando vocês casam, que vocês passam a ser uma só carne, essa pessoa do seu lado passa a ser sua melhor amiga, passa a ser seu melhor confidente. Abaixo de Deus, é aquela pessoa que você vai contar o tempo todo, é aquela pessoa que te ama, aquela pessoa companheiríssima de você. E muita gente leva para o casamento o seguinte problema: tive um problema com minha esposa, tive um problema com o marido, vou para a casa da minha mãe e vou contar a ela o que aconteceu. Bom, sua mãe é sua amiga, mas você tem que aprender a consertar o seu problema dentro de casa. Você não quis sair de dentro de casa? Enquanto você estava dentro de casa, você estava debaixo das asas da sua mãe e do seu pai. Mas a partir do momento que você sai de casa, tem que aprender a resolver o problema com seu marido, com sua esposa. Isso, a palavra de Deus diz o seguinte em Provérbios 17:9: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Ou seja, você não pode sair contando para todo mundo os problemas que você tem no seu relacionamento, principalmente alguém da sua família. Por quê? Se Carol teve um problema comigo,
não fomos capazes de resolver de alguma forma, e ela, às vezes, um problema tão simples, eu falei alguma coisa, gritei com ela, e ela se sentiu mal ofendida, foi chorando para a casa da mãe, e fala: mãe, o Júnior falou isso, falou aquilo para mim, me chateou, não pediu perdão, eu estou com raiva, ele é um cachorro, ele é isso, ele é aquilo. Não que ela faça isso, tá, gente? Mas o que acontece com a mãe dela? Ela vai tomar as dores dela. Minha filha, isso não pode ficar assim, você tem que tomar atitude. Esse cafajeste, eu sabia que ele não merecia você. E começa a criar um ódio dentro do coração. Mas daqui a uma semana, a gente vai sentar para conversar e a gente resolve esse problema. Mas criou-se um problema muito pior com a sogra. Porque a mãe dela agora vai começar a ficar em cima de mim, porque já pegou no meu pé. De repente ela nem gostava muito. Aí piorou muito mais a situação. Porque aí ela agora, todo problema que tiver, ela vai achar que o erro sou eu. Quando eu chamar para comer alguma coisa na minha casa, jantar, um almoço, uma confraternização, já vai ficar de cara feia comigo. Por quê? Quem criou isso foi ela. E isso é tanto para o homem quanto para a mulher. Nós temos que aprender a pedir perdão no nosso casamento, reconhecer o nosso erro, para sentar e conversar de uma forma que a gente possa resolver o problema. Não leve problema para outras pessoas, a não ser que um problema está muito sério, o problema é algo que vocês já tentaram resolver de todas as formas, você precisa procurar uma ajuda, mas não é ir num amigo da esquina, que não é cristão, e perguntar para ele alguma coisa, ou até mesmo uma pessoa que é cristão, mas não entende, não vivencia, não tem um ensinamento, não tem um conhecimento correto para isso. Então, procura um pastor, vai na igreja, procura alguém do Casados para Sempre, procura alguém para conversar, que realmente possa te dar uma palavra abençoadora, né? Alguém que vai te botar no fundo do poço novamente. Mas, primeiro de tudo, peça ao Senhor, ore, conversa com o Senhor: Senhor, me ajuda, o que está havendo? Me ajuda a mudar essa situação, para aprender a resolver isso dentro de casa. Um outro problema em relação ao perdão é que quando a gente fica cobrando do outro que ele tem que perdoar. Carol errou comigo. Eu fico cobrando ela: você tem que me perdoar, você tem que me perdoar. Mas muitas vezes eu mesmo não dou o exemplo e não perdoo. Então isso nunca vai acontecer, porque eu não estou dando exemplo dentro da minha casa. E ela vai ser sempre o reflexo do que eu sou. É ping-pong, ping-pong. Eu dou amor para ela, ela dá amor para mim. Eu dou perdão para ela, ela vai dar perdão para mim. E isso vai se crescendo dentro do relacionamento. As soluções que nós temos para vocês é que vocês possam ter em mente que nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou. Pensa Jesus amando a pessoa mais pecaminosa da face da terra. Imagine Jesus amando um cara do Estado Islâmico que mata um monte de gente. Ele ama. Imagina os erros que você comete, tudo aquilo que nós erramos no dia a dia. Todo dia a gente está errando alguma coisa, mas o sangue de Jesus já pagou um preço muito grande para que todo o pecado fosse revertido numa maneira que nós possamos encontrar solução dos nossos problemas. Toda vez que você perdoar, e isso você pode praticar hoje já, no seu noivado, no seu namoro, quando você tiver um problema e você perdoar: eu perdoei ela. Aí daqui a uma semana você tem uma briga, aí você chega, você está com a cabeça esquentando, ela começa a falar um monte de coisa na sua cabeça, e você já não está aguentando, aí você vai, se explode e fala: mas semana passada você fez isso, fez aquilo outro. Aí ela fala: mas você não tinha perdoado? Poxa, você desenterrou algo que já tinha morrido, estava lá, já estava podre debaixo da terra, e você trouxe aquele cheiro de podridão, subiu para dentro do casamento de vocês novamente. Perdoa e esquece. Deus faz assim conosco. Ele não quer saber ele não quer saber se lá na frente a gente vai errar de novo, porque a gente vai errar. Imagina se Deus fizesse isso com a gente erra hoje, aí amanhã a gente erra a mesmíssima coisa, e Deus fala: olha, eu já te perdoei ontem, eu não vou te perdoar hoje não, porque você está repetindo os seus erros.
Mas a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 é um número que, cara, é ilimitado. Quantas vezes for necessário, nós temos que pedir perdão. E não ache que o perdão é algo... Ela pode ter feito o que for comigo, porque o mundo prega o seguinte: olha, se minha esposa me trair, se meu marido me trair, eu nunca vou perdoar ele. Não é isso que todo mundo fala? O mundo prega isso. Se fulano fizer algo contra mim, isso é imperdoável. Pensa no seguinte: o perdão não vai vir para você como um mistério de Deus, uma luz vindo na sua cabeça para você perdoar. O perdão é uma decisão. Você não vai esperar seu coração amolecer a ponto de virar água para você, não, agora eu vou pedir perdão. Agora ele merece perdão, ela merece perdão. Não, eu amo a minha esposa, eu fiz um voto dela para a eternidade. Então, eu decido pedir perdão, por mais que minha carne está pedindo que não, por mais que o mundo está falando que não, mas eu decido perdoar, porque as promessas de Deus estão sobre a minha casa, estão sobre a minha vida, e não vai ser uma falta de perdão que vai impedir isso. Eu decido perdoar, eu tomo a decisão de perdoar. Gente, não vai pelo que a cabeça, não coloca na cabeça o que o mundo bota aí fora, não. Não coloca patamares de perdão. Eu posso perdoar até aqui, daqui para cima é o nível hard aqui, vermelho, que eu não posso perdoar. Imagine se Deus fizesse isso conosco. Olha, se você perdoar, se você fizer um problema simples, eu te perdoo, mas se você fizer algo muito brabo, eu não vou te perdoar. Mas o perdão vem para todos, o amor de Deus é incondicional. E Ele quer que nós tenhamos isso no nosso coração. Então decida hoje, como namorado, como noiva, a praticar o perdão. Que lá na frente, quando vocês estiverem casados, passarem diante de uma situação que casamentos têm muitos desafios, vocês vão saber, já estão calejados, porque desde o namoro, no fundamento da casa de vocês, o perdão já estava lá. Amém? O próximo ponto nós vamos encontrar em Mateus 18:19, que diz assim: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Ou seja, orar juntos, né? Como é importante vocês tirarem um tempo para orarem juntos. Orar pelo casamento, pelo namoro, porque a oração, gente, ela causa intimidade com o Senhor e vai também causar intimidade com vocês dois. Né? Porque na oração eu começo a descobrir o que vai no coração do Júnior. Na oração eu começo a saber o íntimo dele, né? O que ele está pedindo realmente ao Senhor, o que ele está pensando para nós, porque às vezes a gente conversando acaba não falando, mas quando a gente para um momento e fala com o Senhor, você começa a ver o que está dentro do outro, né? Que a gente rasga realmente o coração. Mas isso é um hábito, e infelizmente é um hábito que poucos têm. Né? Muitos não oram nem sozinhos, ora aqui na igreja, ora quando vem alguma reunião, mas isso tem que ser um hábito dentro da nossa casa, né? Antes da nossa casa, tem que ser um hábito agora no namoro de vocês. Né? Vocês têm que colocar isso como se fosse a água que vocês bebem, né? A comida que vocês saem para jantar no restaurante, para lanchar. Né? Se encontrou, vamos tirar um momento de oração aqui. Isso não é vergonha. Isso é falar com o Senhor, é entregar esse relacionamento na mão do Senhor. E isso, quando a gente traz para dentro do nosso casamento, isso, na verdade, é uma arma que nós temos contra Satanás, né? Contra o inimigo. Porque quando a gente começa algum desentendimento dentro de casa, e se a gente não está ligado espiritualmente com o Senhor, a gente começa a achar que o problema está no outro. Né? A gente começa a achar que o inimigo da nossa casa é o outro. Aí, ao invés de a gente ser uma equipe, a gente começa a jogar um contra o outro. E quando a gente começa a orar, quando começa a buscar junto, a gente vai vendo que nós somos fortes juntos. Né? Que o problema está lá fora, o problema é Satanás contra a gente. E não é eu com o Júnior e Júnior comigo. Só que isso tem que se tornar um hábito.
E a solução para isso é você estar orando, colocando os projetos, os sonhos de vocês, os sonhos mesmo, gente, sabe? Quantos filhos vocês querem ter, como que é a casa que vocês almejam. Tem que colocar, porque depois Deus vai falar assim, mas você nem me falou como que você queria, e agora você está pedindo? Tem que falar, Senhor, eu quero uma mulher assim, eu quero que fulano seja assim, uma mulher sábia, e você da mesma forma, porque isso gera intimidade com o Senhor e entre vocês dois. Aqui em Mateus 18:20 está escrito assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou ao meio deles. Ou seja, é a presença do Senhor ali entre vocês dois. Né? 2 ou 3, vai ser vocês dois mais o Senhor. Então, Ele vai começar a fazer parte na presença, no namoro de vocês, no noivado de vocês e, consequentemente, dentro do casamento. Porque a gente coloca tantas coisas, porque às vezes passa o dia e você não orou. Passou o dia e você não tirou 10 minutinhos para falar com o Senhor. Por quê? A gente começa Facebook, WhatsApp, série, filme, cinema, restaurante. Porque é o normal da gente, né? Essa corre-corre, é trabalho, é faculdade. E quando você vai ver, o dia acabou e você não falou com Deus, sabe? O dia acabou e você não fez nada proveitoso, nada para edificar seu relacionamento. Nós, no Casados, temos uma dinâmica que, na verdade, se representa muito para mim. É uma dinâmica que a gente coloca um potinho com um bonequinho e aí tem um monte de feijão. E aí a gente bota assim, primeiro nós vamos orar. Aí nós colocamos o bonequinho embaixo, assim, do vidro. E aí começa o nosso dia. A gente vai jogando o carocinho de feijão. Eu acordei, eu orei, entreguei meu dia ao Senhor, tomei meu café, botei as crianças na escola, e tudo que você vai fazendo naquele dia. Quando você chega no final, sobra tempo, porque Deus abençoou aquele dia de vocês. Agora, quando você já começa debaixo de, vamos embora, criança, toma banho, escova o dente, um entra no banheiro, outro bate na porta. Quando você vai ver, você não fez tudo o que você tinha que fazer, porque a primeira coisa não foi feito, né? Que foi orar, que foi entregar o dia de vocês, mesmo que o horário é diferente, quando vocês casarem, um vai sair muito cedo, outro vai sair mais tarde, um dorme até mais tarde, mas em algum momento vocês têm que estar ali orando ao Senhor, porque vocês, como o Júnior falou, vocês vai ser uma só carne. Então, se vocês são uma só carne, vocês têm que chegar um só perante o Senhor. Então, coloque isso em prática desde já. Né? Se não espere partir do outro te chamar para orar. Vai você mesmo, vamos orar, vamos entregar nosso namoro a Deus. Vocês vão ver assim, como as coisas vão fluir melhor. Às vezes, abrigo, desentendimento vai diminuir bastante. Ou, se não diminuir, vocês vão resolver com mais facilidade. Amém? Amém. Em Amós 3:3 diz o seguinte: andarão 2 juntos sem acordo? Imagine 2 pessoas andando, eu e Carol. Ela quer ir para a esquerda, eu quero ir para a direita. Mas a gente é uma só carne. A gente tem que andar junto. Eu não quero ir para a esquerda, só quero ir para a direita. Ela só quer ir para a esquerda e não quer para a direita. O que a gente vai fazer? Tem que entrar no acordo. Então, qual é o acordo? O que é melhor? Bom, eu não quero ir para lá, você não quer ir para cá. Vamos por aqui, então. Vamos lá, então vamos andar junto. Isso é acordo. Nós somos pessoas diferentes. Vocês vão ser uma só carne, mas vocês têm pensamentos diferentes. Vocês têm opiniões diferentes. Mas é necessário ter um diálogo para ter um acordo. A gente vê hoje que um dos motivos do divórcio, quando a pessoa, você tem um casal tão legal, pô, bacana, tal, daqui a alguns meses, 1 ano de casado, se separou. Aí um dia você encontra a pessoa na rua. E aí, como é que está o seu marido, sua esposa? Não, a gente se separou. Pô, se separou por quê? Aí a pessoa fala, foi por falta de compatibilidade. Eu ouço isso direto. Falta de compatibilidade. Isso é falta de acordo. Porque nem tudo o que eu gosto, ela gosta. E vice-versa. Nem tudo que eu quero fazer, ela quer. E vice-versa. Nós somos seres com cabeças diferentes. Muitas coisas nós nem precisamos de acordo, porque já flui de uma maneira muito fácil, claro. Mas tem coisas que ao longo do tempo, como vocês hoje, já namorando e como noivo, vocês já podem perceber que vocês vão chegar num ponto decisivo, num ponto de colisão.
E no casamento, isso é algo muito sério, porque as pessoas hoje não sabem conversar, não sabem ter um diálogo. Geralmente, para resolver um problema, deixa só uma pessoa falar, a outra baixa a cabeça e acabou. Por quê? Com medo de ter um confronto. Vocês hoje podem fazer algo diferente. Vocês dialogam direitinho, vocês conversam direitinho? Amém. Permaneçam assim no casamento. Mas no casamento vão aparecer uma série de desafios que vocês precisam estar unidos. Vai chegar uma época que vocês moram juntos e se vocês tiverem um problema, vocês vão ter que dormir na mesma casa, vocês vão ter que sentar e conversar, porque hoje é muito fácil. Vocês namoram, vocês moram na casa dos seus pais, vocês ou moram sozinhos, não sei, mas se vocês tiverem uma briga agora, cada um vai para sua casa, tem sua caminha esperando, você vai lá, bota a cabecinha, tchururu, ovelhinha pulando, acabou. Agora, quando tiver casado, a figura muda, tudo muda, porque vocês vão brigar na rua e vão voltar para a mesma casa, ao mesmo teto, e aí? Aí entra o tal do falta de compatibilidade, olha só, isso é demais. Isso nada mais é do que falta de diálogo e falta de acordo. Vocês têm que pensar o seguinte: você tem um problema? Resolva. Não bota debaixo do tapete. A casa de vocês pode ser linda, aí tem aquele tapetão no meio da casa, aí vocês tiveram uma briga, vocês sempre fluíram muito bem, entraram num ponto de colisão. Eu quero fazer uma coisa que ela acha que não é legal fazer, mas para mim é legal e eu quero fazer e ponto. E eu não ouço ela e vou e faço. Tive um problema, arrumei um problema, não dialoguei, foi falta de acordo. Aí eu volto, ela chega, vamos brigar, não chega num ponto, num denominador comum. O que a gente faz? Fica quieto, deixa para lá. Chuta para debaixo do tapete e fica. Aí na semana seguinte, você vai ter um outro tipo de problema, seja lá o que for. Vocês, mais uma vez, como já estão feridos do primeiro que não resolveu, e viu que jogou debaixo do tapete e passou, aparentemente, vamos jogar de novo. E depois de novo, e de novo. E todos os problemas que vocês tiverem, que não souberem conversar, não entrar no acordo, vocês jogam debaixo do tapete. Vai chegar um dia que esse tapete vai ter tanta sujeira dentro de casa, que vocês vão começar a tropeçar nesse tapete. E para limpar, começa a ficar complicado. É melhor você limpar um pouquinho de terra no chão, ou limpar uma rua inteira topetada de 3 metros de terra. É muito mais fácil tirar um pouquinho de terra que está ali. Mas aquele montão de areia não apareceu de repente, foram uns pouquinhos que foram chegando. Foram os pouquinhos que foi crescendo. Então vocês hoje, namorados, vocês noivos, aprendam a conversar, porque é muito bom a gente conversar quando tudo está bem, quando tudo está fluindo na mesma direção, mas quando chegar num ponto que vocês vão ter um impacto um com o outro, porque isso é normal de acontecer, não é um bicho de 7 cabeças, nós pensamos diferente, mas vocês têm que pedir direção ao Espírito Santo, nesse momento, para vocês terem capacidade de sentar e conversar. Talvez o denominador comum que eu quero chegar, não é algo que vai me agradar, mas às vezes é necessário eu ceder. Hoje a gente vai ver um filme, eu quero ver um filme de ação, ela quer ver um filme de romance, eu detesto filme de romance, eu não quero ver filme de romance, mas para satisfazer o desejo dela, eu vou com ela. Gente, eu gosto de filme de romance, tá? Eu só estou dando um exemplo, tá? O pessoal fez uma cara assim, eu gosto de filme de qualquer jeito. Para fazer a vontade dela, mesmo detestando um filme de romance, eu vou abrir mão da minha necessidade, colocar a necessidade dela acima da minha nesse momento, para fazê-la feliz. Mas daqui a algum mês, vai ter um filme lá de tiroteio, carro pegando fogo, aquela coisa toda que eu estou doido para ver, e ela detesta.
mas, poxa, ela vai pensar, ele abriu mão uma vez comigo, e eu vou retribuir isso para ele. E é assim que funciona. Cada um cede um pouco. O que não pode acontecer no ceder dentro de um relacionamento é um só sempre ceder. Eu sempre fazer a vontade dela ou dela fazer sempre a minha vontade. Porque eu fico subjugando ela por ser, de repente, mais intelectual, porque eu tenho vários diplomas e ela não tem nenhum ensino médio, ou vice-versa, porque eu tenho um emprego, eu tenho um status e ela não tem, e eu fico subjugando a pessoa. Isso não é legal. Vocês têm que sempre entrar num acordo onde fique bom para ambas partes. Mesmo que no futuro você possa retribuir um momento que ela abriu mão para você. E como soluções que nós damos para a questão do acordo, é o seguinte: não tenham pressa para se casar. Não coloque uma pressa gigante, porque esse momento que vocês estão juntos, vocês estão namorando, vocês estão noivando, esperando um momento, vocês estão namorando, mas com a intenção de se casar, esse momento de espera é para vocês se conhecerem. Quer ver uma forma muito legal de saber como sua mulher ou seu marido vai ser quando estiver dentro da sua casa? Vê como ele ou ela trata seu pai e sua mãe. Sabe por quê? O pai ou a mãe é aquela pessoa que Deus colocou na terra para amar, para cuidar, para fazer tudo pelo filho, para dar vida pelo filho. Mas se você tem uma namorada hoje, uma noiva, que só grita com os pais, que é rebelde com os pais, que tudo que os pais fazem desobedece, olha, você pode ter um problema no futuro. Se você, mulher, tem um namorado, um noivo hoje, que hoje chega em casa, não fala com o pai, não fala com a mãe, quer ter a vida dele independente, mas mora debaixo do mesmo teto, não respeitando as normas que os pais colocaram, você pode ter um problema muito sério lá na frente. E se você é uma dessas pessoas que se identificou, nossa, eu faço isso, dá tempo ainda, dá tempo de mudar. Começa mudando dentro da sua casa com seu pai e com sua mãe hoje. Começa ajudando seu pai e sua mãe, fazendo coisas que eles sonharam que você fizesse e nunca fez. Porque esse é o sonho de um pai e uma mãe. É de ver um filho feliz, um filho que se dá bem com eles. Independente do seu pai e sua mãe, eu não estou aqui colocando um pai e uma mãe perfeito, porque todo mundo é imperfeito. Seu pai e sua mãe, você acha que olha para o pai e a mãe do seu vizinho, do seu colega, e fala, pô, eu queria ter um pai e uma mãe como aquele. Mas Deus deu um pai e uma mãe que está lá com vocês, independente dos erros que eles cometam. É seu pai, é sua mãe, você tem que honrar e respeitar. Se você hoje não consegue fazer isso, será que no casamento você vai conseguir fazer isso com sua esposa, com seu marido? Pensa um pouco nisso. Mas ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de mudar. E quando eu falo para vocês esperarem e não correrem, é porque precisamos ter maturidade. A gente às vezes tem 15, 16, 20 e tantos anos, e a gente acha os super maduros, a gente acha que já passou por tudo na vida, a gente acha que é o super-homem agora, mas sempre temos uma coisa para aprender, a vida inteira a gente vai aprender alguma coisa, e a maturidade, aquela maturidade, vamos dizer, básica, né, da vida adulta, ela chega muitas vezes primeiro para a mulher, aqui é a maturidade emocional. A mulher geralmente amadurece primeiro que o homem. O homem às vezes é meio bobalhão, ainda está com aquela coisa de criança, depois de 20 e tantos anos que começa a fazer as coisas de homem, demora a tomar uma mudança. Isso é normal acontecer, mas precisamos procurar uma mudança emocional na nossa vida. Nós temos que ter cuidado, principalmente as mulheres, a carência de pai e de mãe. Porque você, às vezes, tem um pai que não é o pai que você gostaria que tivesse, sente falta da presença do pai, ou às vezes nem tem um pai vivendo na casa de vocês, e você está namorando, está noivando, projetando que no seu casamento, o seu marido vai ser um pai que você nunca teve. Ou você, homem, vai achar que sua mulher vai ser a mãe que você nunca teve. E você começa a agir com uma criança indefesa dentro de casa, depois do casamento, achando que aquela figura que era para ser sua esposa, é um pai e uma mãe. Isso é carência. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que saber dialogar para aumentar
nossa maturidade emocional já hoje, no namoro e no noivado. Vocês já conversaram a respeito de filhos? Vocês querem casar, certo? E é maravilhoso isso. Ter filhos é uma coisa sensacional. Mas você já perguntou a seu namorado, a seu noivo, se ele planeja ter filho? Você já perguntou isso? Porque muitos casamentos acabam porque, depois do casamento, a mulher fala, meu sonho é de ser mãe. E o cara fala, eu nunca quero ter um filho. Se você tiver um filho, eu quero que aborte. E começa a virar um pesadelo dentro de casa. Podem ficar pasmados, mas isso acontece muito, muito. Como que vocês, durante o namoro, não conversaram sobre isso? Vocês namoraram o quê? Um dia e se casaram no outro? Não é possível. Não tenham pressa para se casar, conversem. Já pensaram na questão do trabalho? De repente, hoje, seu namorado, seu noivo, trabalha em algum emprego que viaje muito. Sei lá, marinha mercante, que viaja 6 meses. Aí fica em casa 1 mês, depois viaja mais 3. Você está disposta a ficar em casa sozinha durante 6 meses, a pagar o preço? Se você estiver disposta, vai fundo. Mas lá na frente, não coloque isso como empecilho para o seu casamento, colocar isso como poder para justificar o seu divórcio. Pense nisso. Hoje, vocês no tempo de namoro e de noivado, procuram perceber se quando vocês têm uma discussão, alguém tem algum desequilíbrio emocional, quando vocês têm algum problema seríssimo, a mulher começa a gritar, seu cachorro, no meio da rua, todo mundo olhando, e faz um estardalhaço no meio da rua, você pode ter certeza que se você levar isso para o seu casamento, vocês vão sofrer, e seus vizinhos mais ainda, que não vão conseguir dormir com a gritaria. Se você hoje tem um namorado que no momento de estresse absurdo já te sentou a mão na sua cara e você insiste em ficar com ele, e você lá na frente tiver um marido violento e você depois procurar a Lei Maria da Penha por causa disso, você vai lembrar que lá atrás, no namoro, no noivado, você sabia que ele era assim. E você quer continuar com essa pessoa? Agora, se você é essa pessoa que tem ciúmes absurdos, que é um ciúme doentio, que não deixa o seu namorado, o seu noivo, a conversar com uma pessoa na rua, você quer levar isso para dentro do seu casamento? É hora de começar a mudar. Você pode até entrar num casamento assim, mas você vai pagar um alto preço. E lá na frente, não reclama. Não reclama que seu marido te bateu, porque no namoro ele já te meteu na cara uma vez. Não reclama que sua atual esposa ou seu marido não deixa ninguém conversar com ninguém, não deixa você ver ninguém na rua, um amigo seu antigo, uma amiga sua antiga, porque isso no namoro, no noivado, de repente já acontecia. Então, mudem agora. Pensem bem se é isso que vocês querem. Se é o que vocês querem, lá na frente, não reclamem. A maturidade financeira também é algo que vocês têm que começar a colocar em prática. Casamento leva a gastar dinheiro. Por quê? Desde o início do casamento já gasta. É festa, é roupa, é vestido, é casa. Aí depois que vocês se casam, estão na sua casinha, aí tem conta de luz, conta de celular, comida, e vai. Aí tem filho, e vai. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje é, principalmente para quem está noivo, vocês já noivaram, então quer dizer que vocês já estão determinados realmente, de repente, com uma data para casar e tudo. O homem, quando nós vimos no papel, ele é o provedor da casa. Essa pessoa, esse homem aí, bonitão que está do seu lado, tem emprego? Esse bonitão que está do seu lado, que vocês já noivaram, já tem data marcada de casamento, já tem uma renda para colocar, para comprar comida para dentro de casa? Gente, eu sei que o milagre de Deus acontece na nossa vida. Eu não estou falando aqui que Deus não vai te abençoar, mas eu estou falando que a gente não pode tentar a Deus. Se você não tem conhecimento de fazer um curso, se você não tem um curso, de repente, técnico, uma faculdade, ou um trabalho que você sabe que você é bom nisso, e você quer casar estando desempregado,
tem que correr atrás primeiro de um emprego para começar a planejar os seus sonhos. Porque você vai morar onde? Na casa da sua mãe e do seu pai? Isso é um problema sério, morar na casa de mãe e pai. Vocês não vão ter intimidade nunca. É necessário, para fazer um bom planejamento para o futuro, ter uma boa condição financeira. Não estou falando que você tem que ser milionário, não, mas que você tem uma renda fixa, principalmente o homem. Lá em casa, eu e minha esposa trabalhamos. Eu mesmo sendo provedor, eu preciso da renda dela para completar. E isso não é nada demais. Mesmo que um dia a mulher ganhe mais do que você, não fique se sentindo por baixo por causa disso, não. Glória a Deus que está entrando mais dinheiro em casa. Mas você, como homem, nunca pode deixar de ter um trabalho dentro de casa. Sempre tem que dar um jeito para isso. E a maturidade espiritual. A maturidade espiritual é aquilo que nos faz ficar mais próximo de Deus, mais conhecendo mais Deus. E vocês hoje, como nós falamos aqui no Orando Juntos, vocês têm que botar isso em prática. Vocês vão amadurecendo a sua mente, renovando a sua mente. É palavra, oração e prática de tudo isso. Porque a velha criatura existe. Está querendo, por mais que você se transforme em uma nova criatura, ela está querendo sair em muita coisa. Quando você não ora, quando você não lê a palavra, quando você não pratica, a velha criatura começa a querer aflorar novamente. E não é isso que Deus quer. Então tenha maturidade emocional, financeira e espiritual. Lembre-se do seguinte: uma casa sem acordo é uma casa sem paz. Em Tiago 3,16 diz: porque onde há ciúme e sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Então, tenham um acordo dentro de vocês, saibam dialogar, saibam conversar. E aí, nisso que o Júnior falou, depois não adianta falar assim, mas ele mudou depois que casou. Ele, quando a gente namorava, ele não era assim. Ele era assim, sim. Ela era assim, sim. Só que você não abriu os olhos para isso. Você não viu, como o Júnior falou aqui, como ela trata os pais, se ela mente para os pais, se ela honra ou não os pais. Porque no dia a dia ela vai ser o que ela é com os pais. Você não vai fazer o milagre de mudar aquela pessoa que a vida toda tratou os pais de uma maneira e vai tratar você diferente dentro de casa. Você não é o super bonzão, né? Que ela vai ter um sentimento maior por você do que pelos pais. Então, ela não vai mudar, gente. Então, assim, você se trata pai, mãe, não honra, a hora de mudar é agora. Né? A hora de fazer diferente é agora. Às vezes, até mesmo por criação. Mas agora é a hora de mudar. Independente de quem seja seu pai e sua mãe. Na Bíblia diz para a gente honrar. Não diz para honrar se seu pai for pastor. Honra se seu pai foi evangelista, honra se seu pai foi evangélico. Não, Deus só diz para honrar, independente de qual seja seu pai e quem seja sua mãe. E o outro ponto que nós vamos entrar aqui está em Gênesis 2:25, que diz assim: e ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonharam. A intimidade no casamento deve ser total. Não só nudez física, mas emocional. Lembra da intimidade que eu falei na oração, né, que vocês vão receber no momento que vocês começarem a orar? Aqui também. A intimidade, quando a gente fala aqui, a gente não está falando só de sexo. A gente está falando de intimidade entre vocês dois. E eu digo para vocês que hoje são namorados, que são noivos, se guardem. Mesmo se vocês já erraram, se vocês pecaram contra o Senhor, façam um ato de fé, né, de não errar mais até vocês se casarem. Porque isso faz toda a diferença. Esse é o plano do Senhor. Eu não estou falando para vocês que é fácil. Não foi fácil para a gente. Foi, não. Para vocês é a mesma coisa. O sangue que corre aqui, corre em vocês também, né? Esquenta, transpira. Vocês são normais, isso acontece. Mas guarda isso para o casamento. E aí, como que vocês têm que evitar isso? Vocês têm que se sujeitar a Deus, mas resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, aonde que vocês estão namorando? Vocês estão ficando dentro de carro? Vocês estão provocando isso? Porque isso é normal de acontecer. Vocês se amam, vocês se gostam, existe uma atração. Só que aí vocês têm que fugir disso. Depois que vocês casarem, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas antes, vocês têm que fugir. Né? Vai namorar? Namorar no lugar público, perto de pai, perto de mãe, na varanda, onde tem todo mundo passando. Eu estou falando isso porque com a gente não foi diferente.
sabe? A gente não procurava lugar para ficar sozinha depois de casar, né? A gente vai procurar local, está todo mundo vendo a gente, né? Como meu pai dizia, eu sempre morei em prédio. E aí eu não podia dar um abraço em Júnior, que meu pai falava que se alguém olhasse do prédio, ia falar que a gente estava se agarrando. Então, assim, porque eu moro no 5º, eu estou vendo o que está acontecendo, mas quem mora lá no 17º já está vendo outra coisa. Então, realmente, a gente tem que se guardar não é, fala o que quiser falar, não. Nossa vida, a gente tem que ser um testemunho vivo do Senhor. Então, assim, fuja mesmo, sabe? Não enfrenta, não, eu vou ficar aqui no carro, mas não vai acontecer nada. Gente, é carne, sabe? E carne grita, né? Os meninos aí sobem pelas paredes, porque é normal, porque corre sangue. Vocês são normais, é dessa forma que tem que acontecer. E isso tem que acontecer mesmo, né? Essa atração tem que acontecer, mas para o casamento, para vocês se guardarem para o casamento. Então, eu não vou falar isso só para as meninas, para os meninos também. Se guardem, façam o que Deus realmente tem falado sobre o que Ele quer para vocês, né? O que está nas suas escrituras é isso. Meninos, respeitam as meninas, né? Meninas, quais roupas que vocês estão colocando para sair com seu namorado? Né? Existe um decote, existe uma saia curta, um short curto. Não estou na igreja, então pode. Não pode, porque aí você também vai estar provocando o outro. Aí depois não pode falar, não, porque ele está com a mão boba, né? Porque ele que não está segurando os pontos. Não, se eu estou provocando, eu também tenho uma parte de culpa nisso. Então, assim, olha nossas vestimentas, né? As vestimentas não é só para vir na igreja, não é só para estar aqui levantando a mão e louvando o Senhor. É onde vocês estiverem, né? Não procure estar sozinho, não procura, minha mãe saiu, vem para cá, vamos ver um filme, porque, gente, isso não rola. Só se vocês são uma pedra de gelo dentro de vocês, eu creio que vocês não sejam. Então, assim, não provoca porque não dá certo, né? E depois essa culpa você vai levar. O Senhor perdoa. Mas a culpa de sua mesmo você vai levar, porque hoje vocês estão tendo esse ensinamento, né? Quantos aí erraram porque não tiveram ensinamento, mas vocês estão aqui. Eu creio que até mesmo quem fez um ano também recebeu isso, né? É também orientado isso. Então, assim, não pode dizer assim, errei porque eu não sabia. Não, errou sabendo, e o peso disso é muito maior, né? Deus age de misericórdia? Age de misericórdia, sim. Mas é muito melhor você estar lavado disso, você estar sem culpa, para tudo, gente, para você entrar na presença do Senhor, né? Para você trabalhar na obra, para você evangelizar, tudo, porque aí você faz as coisas sem culpa, né? Porque aí, o que Satanás faz? Usa isso mesmo para tirar a sua paz. Porque aí, quando você for evangelizar, aí vem no seu coração, mas você está tudo errado. Você está fazendo isso com seu namorado? Não pode. E você está querendo agora bancar de cristão? Então, assim, não deixa isso, né? Corre mesmo, foge. Vamos jogar um balde de água aqui, vamos embora namorar, vamos lá perto da sala, perto dos meus pais lá, vamos ver filme só com amigos. E isso vai passar. E vocês vão ver que vai valer muito a pena. Tem mais alguma coisa? A respeito também da intimidade que vocês vão ter, uma das coisas que mais escravizam hoje em dia, principalmente os homens, é a pornografia. E isso é um assunto muito sério, gente, muito sério. Eu mesmo já tive muito problema com isso. Eu era escravizado com isso daí. Escravizado de tal forma de não conseguir sair, lutava com minhas forças e não saía. Aí saía, ficava um tempo, voltava a praticar as mesmas coisas. Hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, Ele conseguiu me tirar dessas cadeias tenebrosas que me seguravam na pornografia. Porque eu vinha desde a minha adolescência fazendo isso. E hoje é muito pior, porque hoje você tem internet, você tem um celular no seu bolso. Então, o que eu falo para vocês, principalmente para os homens, arranquem tudo aquilo que estão levando vocês para o pecado. Talvez você tenha um grupinho no WhatsApp de amigo, que sempre tem aquele que manda um videozinho para você lá de vez em quando, que você vem para a igreja, você louva o Senhor, aí vem lá, o diabo usa uma pessoa, plim,
aquele videozinho lá no seu grupinho do WhatsApp. Aí você olha, fica tentado a ver, ao invés de pegar e apagar logo, você faz o quê? Você dá o play. Aí sua velha criatura começa a ficar incendiada. Aí entra masturbação, entra mais escravidão na sua vida. Aí você leva isso para o casamento. Aí a vida sexual que você era para ter maravilhosa, prazerosa com a sua esposa, começa a ter uma série de manchas, porque no momento que você está ali com sua esposa, você está lembrando de outras mulheres. Aí você começa a comparar aquelas mulheres que você vê em vídeo com a sua esposa e vê que sua esposa, não era aquilo que eu queria. Aí vem impotência, lascívia e por aí vai. Vocês hoje podem mudar isso. Talvez alguém possa ter se identificado com isso e ver que está num ponto que já ficou tão banal para você ver. É tão fácil você pegar um celular e ir para o banheiro e se masturbar. É tão fácil você estar no meio dos seus amigos, na rua, do trabalho, passar uma mulher e você desejar ela de cima e embaixo. Mas a tentação carnal, você tem que fugir dela, cara. Foge, não enfrenta. Aí você vem para a igreja, ouve aquela palavra, está violento, chega na rua, não tem mais pecado que me atinja. Aí tu vem, vê aquele videozinho, tu apaga, aí amanhã acontece uma coisa que te entristece, aí você já não leu a palavra, se enfraqueceu, daqui a pouco vem outro vídeo e você, opa, esse é o que eu queria. Talvez você se sinta tão sujo com isso, que você acha, não tem mais jeito. Mas eu vou te falar uma coisa, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há impureza na face da terra que Ele não possa limpar. Não há mente deturpada e cheia de pornografia que Ele não possa vir limpar. E só Ele, com as forças dEle, com o Espírito Santo, trabalhando dentro de você, que é o que você vai conseguir se livrar disso daí. Trabalha isso hoje. E se por acaso você não é uma pessoa que se identificou com isso, não deixe acontecer, porque isso escraviza. Casamentos estão acabando hoje, porque não tem vida sexual da forma que Deus quer, porque o homem trata a mulher igualzinha dos filmes pornôs que ele vê no celular, na internet. Se você tem essa fraqueza, fuja, não fica mexendo à toa no seu celular, na internet, no computador. Apague seus grupos de WhatsApp se for necessário. Foge e se arrependa. O perdão de Deus está aí gratuito. E aqui eu queria pedir para que vocês ficassem de pé, que a gente vai estar finalizando. Após a gente finalizar, eu vou passar a palavra para os líderes do ONU, que eles querem falar com vocês. Planejamento de um casamento feliz. Comece a fazer isso hoje, se vocês não começaram ainda a fazer. Mas eu namoro. Começa no namoro. O casamento começa no namoro. Aí vem o noivado e vem o casamento. Você quer ter um casamento feliz? Então não tenha pressa hoje de se casar. Conheça um pouco mais emocionalmente. Todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem defeito. Mas de tudo aquilo que nós falamos para vocês nessa final de tarde, vocês podem evitar que erros aconteçam apenas observando os erros que acontecem em outros casamentos. Não espere acontecer com vocês lá na frente para poder tomar uma atitude. Não tenham vergonha de pedir perdão para o outro. Amem. O perdão de Deus está aí gratuito para vocês. Se purifiquem, se limpem, evitem de ficar sozinhos. Tudo isso que a gente tem falado para vocês. Construa a casa de vocês na rocha. O alicerce de vocês tem que estar cheio de perdão, cheio de oração. Tudo isso que nós estamos falando para vocês.
Pensa no seguinte, o tempo gasto que vocês vão ter até o casamento para poder fazer um alicerce decente, um alicerce da forma que Deus quer, vai ser muito menor do que o tempo que vocês vão gastar para, depois de ter uma casa na areia, desmoronar ela toda e ter que reconstruir ela do zero novamente. Porque vão vir decepções, vão vir cansaço, nossa, vem muita coisa. É possível? É possível, mas dá muito mais trabalho. Então comecem a fazer isso hoje. Vamos acertar de uma só vez. Não espere vir um divórcio para vocês tentarem fazer de novo. Pensem bem o que vocês vão fazer. Vamos fazer de uma só vez. Vamos usar o plano inicial de Deus no nosso planejamento. Amém? Queria orar por vocês nesse momento. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Leve seu pensamento ao Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, glorificamos seu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, Senhor, que Tu encontraste terrenos férteis nesses corações, ó Pai. Ó Pai querido, Tu és maravilhoso. Tu tens já um plano desde o início dos tempos, Senhor, para o nosso casamento. E precisamos seguir rigorosamente todo ele, Senhor, para que todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, chegue à nossa tenda, à nossa casa, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha confrontar, Senhor, cada coração que está aqui, ó Deus, para que eles possam pensar realmente se estão no caminho certo, o que precisa ser mudado, mas que eles possam ter certeza que Ele tem um advogado maravilhoso, que é Jesus Cristo, em favor deles, Senhor. Pai, que o perdão, que a misericórdia, que o arrependimento possa ser abundante, Senhor, em cada casal que está aqui presente, Senhor. Que possa haver conserto contigo nesse momento, ó Pai, que possa haver arrependimento, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê força suficiente para cada casal, para fugir de toda tentação, Senhor, para que não encare, Senhor, os problemas que estão vindo da forma que eles querem, mas que seja com a Tua força, meu Deus. Ó Pai querido, ajude, Senhor, meus irmãozinhos que estão aqui, ajude minhas irmãs que estão aqui, Senhor, porque eu quero eu desejo que eles tenham um casamento maravilhoso, eu quero que eles tenham um namoro feliz, um noivado feliz e um casamento muito feliz, Senhor, porque esse é o Seu plano. Ajude nos desafios do dia a dia, ó Pai, ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, só Tu tens a palavra de vida eterna. Pai querido, que eles possam ter uma vida devocional contigo, que eles possam sentir prazer na Tua palavra, de andar nos Seus caminhos, ó Deus. Livra, Senhor, das amizades ruins lá fora, das amizades mundanas, Senhor. Livra, Senhor, eles das palavras malignas que vêm nos seus ouvidos todos os dias, ó Pai. Coloque amizades sadias nos seus corações, nos seus caminhos, ó Deus, e nos seus corações repletos de amor, que transborde, superabunde a graça na vida deles, Senhor. Ó Pai querido, eu Te entrego, Senhor, tudo isso que o Senhor tem pedido para falar para eles em Tuas mãos, Senhor. E que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo regar cada semente que foi colocada nesses corações, ó Pai. Pai, eu Te agradeço por tudo, Senhor, porque eu tenho certeza que todos aqui ouviram a Tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza disso, Senhor. Pai, muito obrigado. Eu já Te agradeço, Senhor, por tudo que vai acontecer na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Eu vou passar a palavra para os líderes do One, meus amigos Jocelyn Júnior e a Catiúcia. E que Deus abençoe vocês, meus amigos. Uma salva de palmas para o casal aqui, né, pessoal? Que merece. Bem, pessoal, nós somos aqui... Eu sou o Jocelyn da Catiúcia, né? Eu sou a Catiúcia do Jocelyn. Somos casados há 6 anos, 9 meses e 20 dias. Nossa, que bom. Somos da equipe do One, do curso de noivos. Tem até os banners que nós colocamos aqui. Também tem aqui ao lado. Aqui são todas as lições que nós temos. Tem casal aqui que já fez o curso, tem uns que vão fazer, né, amada? E a gente está aqui, nossa equipe está toda lá atrás também. Para todos aqueles que quiserem saber a informação, nós vamos ter o curso começando agora em setembro. O curso tem duração de 3 meses,
entendeu? O curso é muito bom. Quem fez, eu tenho certeza que gostou muito. E estamos à disposição de vocês para poder... As inscrições vão começar na semana que vem, mas hoje, como o nosso público está aqui, o público-alvo já está aqui já após, já estamos já com uma pré-inscrição ali atrás já. Aqueles que desejarem já está começando a fazer o curso, já que vai começar em setembro, dia 2 tem a aula inaugural, que é a reunião com todos os casais participantes. E no próximo final de semana a gente dá o início ao curso. E vai encerrar no dia 25 de novembro, entendeu? Que vai ser o encerramento, a formatura do curso. Toda a nossa equipe está lá atrás, o pessoal que está do lado da mesa de som, né, pessoal? Entendeu? Também tem aqui a Jaqueline aqui. E estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Entendeu? Obrigado pelo casal maravilhoso, aprendendo muito com vocês, muito, muito mesmo. Espero que o pessoal, com essa palavra, o pessoal não venha dar trabalho depois de casar no Casados para Sempre, né? Entendeu? A palavra foi, ó, para vocês não darem trabalho. Para que não haja problema depois no casado. Entendeu? E vamos nos levantar, então, para estar orando para encerrar, então. Então tá. Já que nos foi passada a honra de orar. Antes de finalizar, vocês façam o One, que vocês já vão ter uma ferramenta maravilhosa, mas depois do Casados, depois de casarem, procurem o Casados para Sempre. Não espera acontecer problema, não, que o Casados para Sempre não é para quem tem problema, que está se divorciando, não, tá, gente? Eu fiz achando que meu casamento estava bom e ficou melhor ainda. Não é à toa que a gente está trabalhando hoje com muito amor, tá, gente? Se casaram, dá um tempinho, ó, e fazem um Casados para Sempre também, tá bom, gente? Independente como estiver a situação do casamento de vocês, amém? Amém, amém. É mesmo, eu também fiz e foi muito bom. Graças a Deus, evitamos bastante problema com isso. Então, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai amado, por tudo que nos foi ensinado aqui, Pai amado. Obrigado, Pai. Ajuda-nos para que possamos botar tudo em prática, que todo esse ensinamento, Pai amado, não venha ser jogado nas pedras, Pai amado, ou nos espinhos, mas que venha dar frutos, Pai. Que não sejamos displicentes, Pai amado, com o nosso relacionamento e com a nossa vida espiritual contigo. Nos guarda pelo teu amor, Pai amado, nos livra de todo mal e ajuda-nos a estar sempre tendo um casamento fortificado em Ti. E aqueles nos namoro também, o noivado, que seja sempre um relacionamento fortificado em Ti, Pai. Pai, nos guarda pelo Teu amor e daqui a pouco estaremos cultuando a Ti, que seja um culto abençoado, que possamos prestar o nosso melhor a Ti, Pai. Tudo te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor amado. Amém, pessoal.